delícia das suas manhãs de sábado. Vamos bater um papo sobre os assuntos mais curiosos do seu dia a dia. Te dar aquela dica especial para te ajudar em sua rotina. Nós somos o trio que vai te encher de energia, animando seu dia. Fica com a gente a partir de agora, aqui na sua Rádio Calheta FM. Sou Nádia Medeiros e na companhia de Paulinho Almeida e Solange Lima, trazemos para você o Oxe Moleque. Bom sábado para você que está acompanhando a gente aqui nas lives do nosso Oxe Mulher. É mais um programa supimpa, cheio de informação para vocês. Hoje com um tema especial de novo, porque a gente só traz para vocês temas assim babado, né, Nádia? Bom dia! Bom dia, isso mesmo, como a Paulinha falou, vocês que estão nos ouvindo pelas ondas do rádio, assistindo pelas plataformas digitais, temos o prazer, né, novamente de estar super informando vocês a respeito, principalmente da saúde, né, que a gente vem trabalhando com esse período e associando também ao Fevereiro Roxo, que trata aí do tema da fibromialgia, mal de Alzheimer e lúpus, né, isso. Hoje, na verdade, a gente é sabida que é danada, né, Nádia? A gente conseguiu hoje fazer um ganchinho, na verdade, do Janeiro Branco, do cuidado com a mente, do equilíbrio, com o que é necessário também, que a gente vai dar umas diquinhas aí extras para vocês, carregando essa bandeira do fevereiro pra gente. Isso, e principalmente a gente ter atenção nessa questão da somatização das dores. Isso. E pensando nisso, a gente trouxe alguém que é especialista na área, que é do nosso município, que a gente tem o prazer também, né, de receber nossos profissionais que são gabaritados para isso. A gente tem super orgulho da nossa cidade com tantos profissionais assim. E daí eu vou deixar que ela se apresente para vocês. O nome dela é Fabiana Santo, mas aí ela vai dar... Não vou botar o spoiler aqui, né, do currículo dela. Vou deixar que ela mesmo faça para vocês, faça essa abordagem e deixe vocês um pouquinho curiosos. E aproveita aí, segue, compartilha. Corre aí para o canal também do YouTube, Menina, né? A gente tem que anunciar para esse povo o canal do YouTube da gente. Sim. Minha gente, apertem o sininho, que a gente precisa chegar lá nos nossos 1000 seguidores para a gente conseguir transmitir também ao vivo por lá pelo YouTube e conseguir chegar a mais pessoas. Lembrando sempre que aqui a gente carrega a bandeira o ano inteiro, na verdade, no Oxe Mulher, dessa informação, dessa necessidade de educar vocês, de libertar vocês através da informação, levar acesso, não é isso, Nádia? E aí a gente faz isso através dos nossos canais, tanto do Facebook, quanto do Instagram, quanto do YouTube. E aí a gente precisa que aperte o bendito sininho. Isso, e segue lá, curte, comenta, compartilha com teus amigos, faz a gente chegar em vários lugares. Isso. Que a gente precisa levar informação, porque acreditamos que informação é empoderamento, Isso. é conhecimento, e daí, como Paulinha abriu a chamada dizendo que a gente precisa ficar sabido, e é isso mesmo. A gente está aqui para fazer a diferença, fazer vocês terem uma autonomia de conhecimento, não ficar aí cerceado aí dos seus direitos, né? Aqui vocês sabem de tudo, sabem onde recorrer, pedir ajuda, seja na política pública, seja no privado, mas você vai ter informação. A gente fica sendo a voz do povo, para falar a verdade. Exato. Então, e aproveitando, atrapalhando você um pouquinho, além das redes sociais, a gente também agora participa com o ouvinte ao vivo, através de mensagem de texto no nosso WhatsApp, né? Agora só mensagem de WhatsApp, de texto, tá, gente? Porque a gente não consegue atender vocês, nem ler, ouvir, né, o áudio de vocês, apenas mensagem. Então, anota aí o número para não esquecer. 8772-1065. Lembrando que tem que adicionar o 9 na frente, né? Isso, então, 8772-1065. Salva aí, né, minha gente? Vai mandando, vai participando, vai tirando sua dúvida pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo Facebook, que a gente vai estar aguardando aqui vocês. Lembrando que o nosso telefone aqui da rádio, o 3006 e o 3002, não estão funcionando ainda. Estamos com problema na fiação do bairro, ok?
E vamos dar início, né, Nádia? Que a gente Sim, já falou sim. demais, eu tô curiosa para falar com É para deixar o povo quem curioso, pode. Paulinha. Mas eu sou mais curiosa que o povo, não tô aguentando mais não. É, mas você tem razão pela questão própria de saúde, que você vai se Isso. identificar com algum assunto aqui que ela vai pontuar, Paulinha. Isso. Então, bom dia, Fabiana Santo. Bom dia, meninas. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Uma honra também poder servir de colaboração, de informação, de conhecimento, porque informação, conhecimento é cura, né? É saúde, é libertação. Eu sou Fabiana Santo, psicoterapeuta, terapeuta holística, né? E o meu ponto principal, a minha especialização é em origem emocional de sintomas, né? A gente acredita muito que tudo parte das emoções. E as emoções estão intrinsecamente ligadas com os nossos pensamentos, da forma que vimos a vida, como tudo acontece através da lente individual de cada um, ou seja, da maneira de olhar e ver as coisas que acontecem na nossa vida. Então, eu me sinto muito feliz e agradecida por estar aqui, né? E é muita responsabilidade, tô tensa. Então, Dê uma respirada, a gente vai bater um papo. A gente costuma dizer para os nossos convidados, não tem roteiro aqui nesse negócio. A gente não programa uma coisa engessada, assim, que a gente faça pergunta e a pessoa responde e fica naquela tensão de se vai responder certo ou vai responder errado. Não vou saber responder. O que a gente não sabe, a gente pesquisa e responde depois. Não tem problema nenhum. Exato, é muito mais um bate-papo informativo e Isso. você que é profissional da área não vai sentir dificuldade em nos responder, considerando a sua atuação profissional. Mas a gente vai ficar assim um pouquinho curioso, doutora, né? Como é que surgiu a necessidade de você estudar essa questão? Conta aí um pouquinho pra gente. Deixa eu contar pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, muito cheia de porquê. Porquê. As mães normalmente, né, entendem isso, mas eu sempre fiquei perguntando pra minha mãe, por que isso, por que aquilo? E o tempo foi passando. Ah, porque é assim, menina. Por quê? Né, por quê? E com o passar do tempo, né, a vida, os nossos pais vão envelhecendo, os avós, e aparecem as enfermidades, as pessoas vão ficando doentes. E eu, mais uma vez, questionando por quê? Por que as pessoas ficam doentes? O que acontece? Né? Porque eu achava isso muito injusto. Ainda acho, né? Mas achava muito injusto. Por que isso acontece? Então, durante muitos anos mesmo, vem essa questão na minha mente. Dentro de mais ou menos 6 anos, nos últimos 6 anos agora, eu consegui encontrar a resposta para o que eu tanto procurava, né? Encontrei a professora Marina Bernardi, em São Paulo, que ela é a única instrutora no Brasil de medicina germânica Heilkunde. É uma terapia medicinal, né, criada na Alemanha, e ela vem trazendo justamente as respostas do meu porquê. Por que as pessoas ficam doentes? Na verdade, não é por quê, mas para quê? Para quê? Então, entendemos que os sintomas, né, as dores, as mazelas, como vocês falam, né? Ela é um mensageiro, é um sinal de que algo precisa ser resolvido, de que algo aconteceu. Então, quando a gente sente dor, mal-estar, seja qual for o sintoma, da pior espécie ou não, a gente diz assim, de graus, né? É uma mensagem, é o seu corpo te mandando uma mensagem, né? Que algo precisa ser resolvido. Agora, o que é importante a gente saber? Apesar das somatizações, não é qualquer coisa que nos adoece, né? É uma situação inesperada, impactante, que pega a gente de surpresa. Então, não é só porque eu estava cansada ontem, antes de ontem, que hoje eu estou sentindo dor de cabeça. Não é assim simples. De certa forma é simples, né?
Mas não é uma somatização, mas um fato, algo que aconteceu de maneira inesperada. Você não esperava aquela situação, então você levou um impacto. E esse impacto, né, aciona o nosso sistema de defesa, que vem lá atrás do nosso sistema reptiliano. Então ele aciona esse mecanismo. E aí então acontece um sintoma. Eu estou tentando falar da maneira mais simples possível, né? Porque acaba entrando de uma forma bem técnica. É bem técnico. Né? Então, aciona esse mecanismo. Eu falei ontem com a Nádia, né? Dei um exemplo sobre uma dor de cabeça. Às vezes a gente amanhece com dor de cabeça e não entende, né? Já tem alguns dias que eu tô com essa dor de cabeça, tá insistindo, tá persistindo a dor de cabeça. E eu já tomei analgésico, eu não sei o que aconteceu, mas essa dor de cabeça me persegue. Então, dentro do que nós trabalhamos, temos conhecimento, cada parte da cabeça também traz uma informação. Porque tudo envolve emoções, percepções individuais. Né? Cada pessoa, ela vê uma forma, sente de uma maneira. Né? Então, se às vezes o que para mim é simples, para a Nádia pode ter sido impactante. Eu não senti nada, mas para ela foi impactante, né? E o nosso cérebro também, ele não distingue, não diferencia o que é real, simbólico, imaginário, né, ou virtual. O que é isso, Fabiana? Olha, impactante, real, é como se uma cena acontece aqui agora nesse momento, né? Então aquilo me chocou. Simbólico é quando a gente sente tanto uma situação no lugar de outra pessoa. E por incrível que possa parecer, a gente pode se dizer que a gente às vezes toma as dores de alguém. Isso. É como se a gente carregasse o mundo nas costas. Isso, exatamente. Né? Até mesmo um sonho impactante, né? Você está vivendo ali de maneira virtual. Dependendo do sonho, você também pode gerar um sintoma. Porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real ou não. Ele simplesmente capta a informação. E aí, a sua emoção, os seus sentimentos naquele momento é que vai definir se você terá um sintoma ou não. Posso até abrir aqui, né, só para dar esse link aqui no mês de fevereiro roxo, lilás, né? Isso. Sobre a fibromialgia. Isso. Né? É uma questão que nós conhecemos porque não tratamos patologia de maneira alguma, né? Então não importa qual seja a patologia, a ideia será sempre essa parte desse princípio, né? Da situação inesperada e impactante. Então a fibromialgia são impactos consecutivos. Então ela teve dois impactos consecutivos. Então aquilo chocou demais. Então não deu tempo de resolver um e o outro já aconteceu em cima. Então o corpo vai sentindo, né? Aí, por que isso acontece? Porque foi acionado o mecanismo de defesa e dependendo por onde começou é que a gente vai descobrir, né, o que aconteceu, porque essa é a parte mais legal, né? Como e quando tudo começou. Aí é onde a gente começa a descobrir a origem emocional. E vamos lá na caixa preta desligar, né, o interruptor para poder restaurar. Porque da mesma forma que o seu corpo adoeceu, ele tem a mesma capacidade e competência para restaurar, né? Desde que ele esteja ainda com as funções adequadas, né? E fortes para se restabelecer. Porque às vezes um desgaste muito grande físico é como um aparelho, né, que a gente usa demais e desgasta, às vezes não tem como, né, se restaurar, se restabelecer. Mas o trabalho é o mesmo, vai depender do tempo. E aí, na verdade, entra a importância dessa junção das diversas abordagens, né? Isso, doutora Fabiana? Sim. A gente precisa, a gente falou isso muito aqui no Janeiro Branco,
desse equilíbrio de você cuidar da mente e cuidar do corpo. Não tem como cuidar das duas coisas sozinhas ou cuidar de um e negligenciar o outro. E associada ao espírito, Paula, porque Exato. é nesse Exato. tripé aí, né? Tem a energia A ainda energia. aí que precisa estar fluindo bem também. Exato. Sim. Seja qual seja a sua fé, ela deve estar associada com o seu Isso. bem-estar, né? Porque é um conjunto, né? É um Isso, doutora? conjunto, exatamente. Não temos como. Bom, a ciência e a espiritualidade foi separada, né? Há algum tempo atrás, isso já faz um bom tempo. Então, é tratado no ser humano como separado, físico, psicológico, espiritual, mas na verdade é uma junção de tudo isso. Somos uma junção de tudo isso. Tudo isso precisa ser tratado junto, né? Hoje temos muitos especialistas para todas as áreas, mas a gente não pode esquecer que tudo isso compõe um ser, um ser. Então, dentro da medicina germânica, a gente não trata patologia, a gente trata o ser, porque foi criado, foi construído uma patologia, né? Um sintoma, um estresse, por exemplo. Né? Então, uma situação criou o sintoma. Então, da mesma maneira, a gente também desativa. Parece simples e realmente mas vai depender muito de como a pessoa vê. Porque o que é o sintoma? O sintoma é a história de cada um. É a sua história. É como você vê a vida, é como aquilo te impactou. Então, o analgésico que serve para a Nádia, às vezes não serve para a Paulinha, não serve para mim. Porque vai depender exatamente como aquilo reverbera em mim, né? Como eu sinto aquilo. Uma coisa que a gente não pode banalizar muito, nunca, é a ansiedade em adultos e crianças, idosos, né? Porque às vezes você olha uma criança, um filho, um sobrinho, um neto, você fala assim, nossa, cheio de frescura. Mas não é frescura. A gente não sabe como a situação, ou o que ela está vivendo, de que maneira aquilo está impactando. Então é importante a gente dar uma atenção, olhar, conversar, né? Procurar entender, acolher, para poder ajudar, né? Quebrar um pouco esse tabu, né, doutora Fabiana, de que criança não tem problemas emocionais. Até porque a gente educa a criança para não chorar, não chore, engula o choro. Nossa! Né? Tá chorando por quê? Não aconteceu nada demais, isso aí nem tá doendo. Foi um reladinho de nada. A gente cresce ouvindo isso porque aprendemos com os pais. E aí vai replicando. Exatamente, os nossos pais aprenderam com os nossos avós. A chamada Vida Maria, né? Que vem replicando, né? Exatamente. Só que hoje, né, nós temos a oportunidade de ter informação, de ter conhecimento com muito mais facilidade do que no tempo deles. Isso. Então a gente tem que aproveitar essas informações para poder fazer diferente. Porque também, depois da pandemia, eu tenho 2 filhas, eu percebo o quanto elas ficaram, assim, agitadas. Né? Todo mundo fala, mas dentro de casa é tranquilo, ninguém se estressa, não faz nada o dia inteiro. É o contrário. É o contrário. Como você não faz nada? Né? Você é um ser humano, você precisa... você vive em grupo, né? Digamos assim, você vive em grupo, você precisa sociabilizar. Então, no momento que você é obrigado a ficar preso, né? Em um canto, sem fazer o que você gosta, sem ver as pessoas que você ama, sem você tocar... Então, você já vai criando... Toda uma mudança de rotina, né? De atividades que fazia antes. Exatamente. E isso vai desencadeando sintomas que aparentemente é banal. Mas você não sabe como que tá aquele ser, né? Como ele sente, o que passa na cabecinha dele. E quando dorme, né? Quando acorda, as necessidades. E por que tá tão agitado. É importante a gente ter esse olhar, não banalizar qualquer sintoma. Por trás desse sintoma tem uma mensagem, vem trazendo uma mensagem. Essa caixinha preta da gente, às vezes nem a gente quer mexer lá, né? Tem essa questão também. A gente, pronto, a minha experiência. Eu tenho a minha terapeuta,
Um abraço, doutora Kátia, que me aguenta bastante. Mas às vezes tem coisas que incomodam a gente até assumir pra gente mesmo. Né? E isso aí tá dentro lá da nossa caixinha preta, que às vezes é difícil a gente deixar a própria terapeuta acessar aquilo para nos ajudar. Né? É um bloqueio que a gente cria e cria também essa casca da gente ter que mostrar para a sociedade que a gente é essa pessoa intacta, que a gente é forte, que a gente é desbravador do mundo e consegue carregar o mundo nas costas, quando na verdade não é. Né? A gente tem as nossas emoções, tem as nossas dificuldades e a gente precisa abrir essa caixinha preta para poder a gente começar a aprender a lidar com a gente mesmo. Né? A gente não consegue ser para o outro o que a gente não consegue ser para a gente mesmo. E aí eu acho que a psicologia, ela traz para a gente, doutora Fabiana, você falou isso com muita coerência, ela traz para a gente essa possibilidade de a gente se entender, da gente se curar, de reconhecer que o corpo da gente também tem capacidade de se recuperar com o poder da mente da gente mesmo. Né? Não deixando de lado o tratamento da medicina tradicional. Se você tem uma patologia, essa patologia precisa continuar sendo tratada com as medicações que o médico passou, com as consultas periódicas que você precisa ir, mas aí a psicologia vem como um suporte junto, somando. Não é isso? Exatamente. Não. A gente não pode deixar o tratamento patológico de lado, de forma alguma. Estamos trabalhando junto, né? Mesmo porque ele trata a questão física ali, atual, né? Atuante, mas a gente precisa ter esse acompanhamento também ali paralelo. Por quê? Se você não clarificar o que aconteceu, não entender o que aconteceu, é possível que a informação continue sendo gerada lá na sua memória e aquele sintoma pode retornar, né? Então, várias vezes, mas hoje eu estou bem. Tá sempre reincidindo com aquele tipo de problema. Exatamente. Minha pressão baixou, eu não sou hipertensa mais não, vou parar. E a gente tem que entender porque Escuto isso com frequência. Mas não é bem assim. E normalmente eu acho que é uma questão do hábito do povo, né? Às vezes, a gente até comentou isso no programa passado, às vezes a gente recebe até um medicamento e alguém chega e diz, eu também tive isso, toma pra ti. Toma um o meu, pouquinho testa, do meu vê se tá emprestado. certo. Minha gente. Sem compreender, de fato, também como foi esclarecido aqui com a doutora, de que somos seres únicos, tá? Cada um com sua versatilidade, com seu funcionamento diferente. Então, o que serve para mim não serve para Paulinha, não serve para a doutora aqui. Então, cada um tem o seu mecanismo e que deve ser observado, né? E o médico vai entrar com uma coisa específica para você, não é pro seu vizinho. Se seu vizinho quiser remédio, manda ele lá no médico, tá? Exatamente. Não é o seu remédio que vai servir pro vizinho, não. Principalmente em situações, a gente vê muito isso em situações, por exemplo, de velório. Né? Uma coisa que eu sempre fico tensa quando eu vou para algum velório, porque uma distribuição de Rivotril generalizada, que parece que todo mundo vai resolver o problema no Rivotril, até porque o luto precisa ser vivido, aquilo precisa ser chorado. Né? Precisa a pessoa aprender a ter o controle sobre si naquele momento. E o Rivotril vai mascarar aquilo ali e vai estar aí impregnando seu organismo de uma coisa que não serve para você, que o médico não lhe passou. E Tá? sem contar, Paulinha, que muitas vezes, por acaso, no velório especificamente falando, muitas vezes as pessoas ali não estão expressando literalmente seus sentimentos. Isso. Algumas ficam contidas e vêm aí chorar 3 dias depois, 4 dias depois, enfim, observando que cada um reage de modo diferenciado. Então, ou seja, aquele Rivotril ali não Isso iria acontece servir de muito, por alguma exemplo, forma. com quem toma a frente para resolver as burocracias do velório, né? Isso. Normalmente é aquela pessoa da família que é a fortaleza. Aí a fortaleza vai lá, faz a liberação no hospital, onde tiver, aí vai para casa funerária, resolve. Ela vai, tem que estar firme ali, né? E vai e resolve tudo. 2 dias, 3 dias depois a pessoa desaba. Né? A verdade é essa, porque ela precisou conter aquilo. Por ela ser a pessoa da família de referência para isso, mas aí a emoção dela, ela tá contendo ali, na verdade. Porque ninguém que perde alguém que ama deixa de sentir. Né? Você tá sentindo, mas você tá sentindo a sua maneira, se controlando, e em algum momento aquilo vai sair.
Sim, de alguma forma aquilo vai eclodir, né? Então é importante. E aí é o momento impactante que você falou, né, doutora Fabiana? Exatamente. E assim, os sentimentos, olha só a palavra, né? Sentimentos é para serem sentidos. Então a gente tem que se permitir em sentir, mas não ficar mergulhado ali, cavando cada vez mais fundo o poço para você ficar. Você vai, sentiu, né? E agora? E agora sai daí, né? Você precisa reagir e sair. Porque a vida continua. Levantar a cabeça e seguir. Né? Tem que seguir, porque quando a gente para, tudo para, né? Então, a vida pede movimento, o universo, ele não para. Estamos aqui e eu não preciso pensar que o meu coração tem que bater, eu tenho que respirar, eu tenho que piscar, né? Então, tá tudo funcionando perfeitamente, né? Não precisa do meu consentimento racional para funcionar. Então a vida também é assim, ela não vai ficar pedindo o seu consentimento para continuar acontecendo. Então você tem que seguir, né? Você tem que seguir. Não é só aquele momento. E as terapias servem para isso, né, doutora? Exatamente. Fortalecer, fazer com que você passe por isso de uma forma mais leve. Exatamente, são ferramentas maravilhosas que ajudam no tratamento, no auxílio, na prevenção, né? Eu também trabalho com as terapias tradicional chinesa e secular, né? Secular. Então, muito tempo essas ferramentas foram utilizadas em questão de prevenir. Olha, meus olhos né? brilharam aqui. Né? Adoro. Né? Questão de prevenir exatamente a qualidade de vida. É importante que a gente não ignore os sinais que o corpo dá. Às vezes você tem uma dor no ombro e você, foi só um mau jeito. Tá, tudo bem. Não é para você ficar pensando, o que será? Vamos analisar o que está acontecendo. Mas observe, se for alguma coisa realmente que esteja te incomodando de fato, você tem que dar uma atenção. E se for recorrente, não está me incomodando tanto, mas já tem 2, 3 dias, observa. É uma informação. Eu acho muito interessante, porque eu vivi, né, em mim mesmo toda essa transmutação. Eu estava sofrendo um tempo atrás com o mioma, né, e apesar de todo o conhecimento, às vezes a gente ignora, né? E fica fazendo de conta que não está acontecendo. É o santo de casa, né? Exatamente. E então eu percebi que eu falei, opa, Fabiana, e aí? Como que vai ser? Você vai ficar ignorando o que está acontecendo, né? O seu corpo está dando sinal. E aí? E aí realmente eu tive que parar, procurar um médico, me cuidar, fazer todo um tratamento, né, para ali no físico, que precisava ser tratado, paralelamente procurar na minha mente o que estava gerando aquele sintoma. Aqui na rádio Oxumulé, né, posso falar à vontade, porque Sim, pode, doutor. É um assunto voltado para as mulheres. Principalmente de saúde, né? Que a gente bate na tecla que aqui a gente é uma janela de conhecimento. Então, muitas mulheres sentem-se representadas aqui quando alguém faz uma fala, de repente está passando por isso. O exemplo, a gente precisa aprender também com os exemplos, quais os caminhos a gente deve seguir, quais os aprendizados disso, e levar para uma vida muito mais segura. Ou seja, é um alerta, né? Então, aproveita essa oportunidade, né, que está sendo dada aqui através do programa Oxe Mulher, com as técnicas e profissionais. Então, ouvidinhos aí atentos e anotações, se necessário. Tiver dúvida depois que a live estiver prontinha, estiver encerrada, e você pode deixar um comentário, porque os comentários durante a live elas somem. Isso. Tá? Depois você pode deixar um comentário e daí a doutora pode responder assim que possível. Então, e fui caçar na minha caixinha preta o que estava acontecendo. Por que esse sintoma? Mas não é o porquê, é o para quê. Né? Para quê? Nós, quanto mulheres, temos útero. E o nosso útero é como se fosse uma antena parabólica. Todas as emoções, frustrações e sentimentos
são captados e enviados para esse local, para o útero. Então, se você tem questões de frustração, depressão, abuso, medo, angústia, enfim, nós, enquanto mulheres, subtraímos, né, do ambiente tanto. É como se fosse uma bucha, como se fosse uma esponja. um magnético, sabe? Um ímã, realmente. Né? Você atrai tudo isso e fica gerando esse sentimento dentro do seu útero. Então, por exemplo, a frustração de um projeto que você queria tanto, tanto, tanto e não conseguiu. Você gerou, foi criando uma massa, né, muscular dentro do seu útero, mas ele não aconteceu. Olha o tamanho da frustração. Muitas mulheres também não conseguem ter filhos. Então ela gera essa expectativa e não consegue, né, ter o filho. Porque a mente ela vai criando conforme a gente vai sentindo. Então os nossos sentimentos influenciam profundamente no que acontece. Porque a mente ela cria uma imagem, mas quem constitui é o nosso sentir. Então, fui sentindo tamanha frustração e criei uma massa. Então, sofri com toda a consequência, né, que o mioma pode causar. Mas depois de muito custo, né, dar o braço a torcer, que eu também precisava, né, que eu também precisava, que eu não estava acima, né. Eu que cutuquei ela. Né, e descobri realmente o que estava acontecendo comigo, né? Foi realmente a gestação de um projeto que eu não consegui. Deu uma frustração, uma expectativa de vida que me frustrou, porque eu fui gerando aquilo em mim, né? Tivemos, né, eu e Demi Costa, alguns encontros de mulheres, onde expliquei, falei exatamente como essas coisas acontecem. E nós, quanto mulheres, somos muito mais a energia feminina, então somos mais emoção. Por que as mulheres adoecem mais que os homens? Porque absorvemos emocionalmente muito mais do que eles. Não que eles não tenham problemas de saúde, né? Que muitas vezes é até bem delicado. Mas a gente absorve muito com emoção, né? Com muita força emocional. Então a gente tem 8 braços, né? Várias. E principalmente assim, como você tocou num ponto importante, que nós mulheres, né, tem muitas pernas, muitos braços para muitas coisas, não larga, né? Porque a mulher tem uma vida de trabalho, parece que tem aí uns 5 empregos, né? E além das pernas e dos braços múltiplos, ainda tem esse tal de instinto feminino que a gente carrega, porque, menino, é pior do que as pernas e os braços. E eu acredito que a maioria das mulheres passam por esse problema de somatização de algum problema, porque... Sim. Olha, ser mulher não é fácil, porque é mãe, é professora, é mecânica, é cabeleireira, seja lá o que for, não larga do trabalho. Chega em casa, tem atividade de casa, tem família, tem filho, aí depois tem um problema de um filho, ou seja, não para. Como passar por isso de forma mais leve, doutora? Porque alheia a isso a gente nunca vai estar. Não tá, Nádia. E ainda atrapalhando só um pouquinho, aproveitando o teu gancho e trazendo um pouquinho disso para o Fevereiro Roxo da fibromialgia. A fibro é uma dessas questões que traz para a gente a somatização, né? E o inverso, né? Tanto a fibro, a mente adoece o corpo, quanto a mente adoece pela incapacitação da dor, né? E isso levando em consideração, gente, que fibromialgia não é só dor. É uma dor dilacerante? Mas ela não é só dor. Fibromialgia dá problema de memória, fibromialgia dá problema de intestino irritável. Tem tanta coisa, tanto sintoma que causa, que está dentro do quadro de fibromialgia, que é por isso que ela é uma doença de difícil diagnóstico, até porque não tem exames específicos para fibromialgia. Né? Ela é um diagnóstico clínico, depois que você faz todos os exames possíveis do mundo,
com o seu reumatologista e tudo dá negativo, nada diagnosticado, aí ele vê que você está inchada, ele vê que você vive com dor, que você toma, ele passa remédio para sua dor não passa, e aí esse conjunto de informações que vem sendo acompanhado há meses pelo seu reumatologista se fez um diagnóstico de fibromialgia. E aí onde é que entra o danadinho, o nosso santinho, o nosso maravilhoso anjinho chamado terapeuta, porque a gente não consegue lidar com esse dia a dia de 8 braços, 10 pernas, 10 mil intuições femininas, né? Toda essa rotina pesada que a mulher carrega, e aí esse percentual de fibromialgicos do sexo feminino é muito maior do que o masculino, né? A gente precisa realmente desse suporte psicológico para a gente poder lidar no dia a dia com isso, né? É essencial que você tenha o seu reumatologista, tenha seu terapeuta. Tem gente que tem terapeuta ocupacional, tem gente que tem muitas outras especialidades. O nutricionista, que é essencial, porque tem um monte de coisa que se a gente tirar da alimentação... É um conjunto, né, Paulinha? É tudo. O exercício, por exemplo, tem que fazer físico, parte. E aí não pode ser feito de qualquer maneira, porque se fizer de qualquer maneira vai doer mais ao invés de melhorar. Né? É um conjunto de coisas. E aí a importância do terapeuta para fazer a gente entender no dia a dia que a gente precisa estar com a mente bem para você ter essa concepção do quanto você precisa se cuidar de maneira generalista. E tentar buscar a restauração, né? E não deixar que O poder da mente. O poder da mente. Porque a dor tá lhe dizendo, vá se deitar. A fadiga tá dizendo, não levante da cama hoje. Mas você tem que trabalhar, lembre. O boletozinho tá ali lhe esperando, viu? É sobre a fibromialgia ou qualquer outra que envolva a estrutura óssea, né? Ela vem carregada de uma informação. Isso. E essa informação é de... Eu vou falar aqui pra vocês. Ai, doutora, que eu tô aqui de olhos e ouvidos atentos. Nessa informação emocional é de impotência e desvalorização. Esse é o sentimento que envolve a fibromialgia. Então, intrinsecamente, é essa emoção que envolve uma pessoa que sofre de fibromialgia. Não vou aqui dar diagnóstico, Sim. né? Porque é importante ouvir a pessoa, que Isso. ela conte a história. E desde quando, como tudo começou, para que a gente possa identificar a origem, onde tudo começou. Exatamente, né? A fibromialgia, ela afeta a nossa estrutura óssea, movimentos, né? De mão, perna, braço, pescoço, coluna, até de memória, quando já faz muito tempo que ela sofre com essas dores. A nossa estrutura óssea, para que ela serve? O que o nosso corpo faz? É movimento, é pegar, né? É levar, sustentar, né? Então, o que você se sente incapaz em fazer? Então, a sobrecarga, né? Como dado aqui o exemplo nosso de mulheres, a sobrecarga já mostra o quanto ela pode se sentir impotente diante da vida. Diante de tudo isso, ela se sente... o sentimento, muitas vezes, está lá no inconsciente, não é uma coisa racional, né? Que você tem consciência que está acontecendo aquilo. Não, o mecanismo de defesa acionado de maneira inconsciente, tá? Ele não precisa da sua autorização. Se fosse assim, não ficaríamos doentes, né? Não precisaríamos de um mecanismo de defesa ali sendo acionado quando você perceber perigo. Então, essa sobrecarga, né, da mulher, ela traz esse sentimento de impotência, de desvalorização diante de uma situação. Às vezes, trabalho demais, casa, filhos, marido, né, ambiente de trabalho. Às vezes, uma situação recorrente de falta de dinheiro, não vou dar conta, né,
problema com os filhos, problema com a mãe, com o pai, enfim. Seja qual for o problema, pode ter acontecido de maneira impactante mais de uma vez. Então ela se sente incapaz de conseguir, né, seguir. Deixa eu ver, vocês estão conseguindo compreender? Sim, Faz sim, sentido? sim, Total. Né? Total. Então, aí essa sobrecarga começa a fazer o quê? Diminuir função no corpo. Diminuir a função. Então, a função da minha mão, por exemplo, é pegar, né? Mas se algo aconteceu de maneira impactante, o meu corpo ele vai acionar o mecanismo e eu vou começar a sentir dores nos dedos da mão, dores na mão. E aí, eu falo assim, nossa, eu trabalhava tão bem, minha mão estava tão bem, de repente comecei a sentir tantas dores, por quê? Alguma coisa aconteceu, não sei qual é a história, precisa saber da história, mas alguma coisa aconteceu e hoje a minha mão dói, por quê? Porque o mecanismo foi acionado de impotência, por assim, ó, você não se sente capaz o suficiente de carregar esse copo, você não se sente capaz o suficiente para puxar essa cadeira, então tem todo um contexto que a gente precisa ouvir a pessoa, ele precisa contar. Mas estruturalmente é essa emoção que está ali batendo no inconsciente de uma pessoa que sofre de fibromialgia, né? A sobrecarga, eu estou sobrecarregada, mas eu me sinto incapaz de me livrar dessa carga, né? Esse sentimento de impotência, ele me paralisa. Então, é muito interessante, mas também é muito profundo como isso mexe com toda a nossa estrutura, né? Nem só física, mas principalmente emocionalmente. A pessoa que sofre de fibromialgia pode parecer assim muito forte, mas lá dentro o emocional dela precisa urgentemente de socorro, de ajuda. Até Pronto. porque a gente carrega, doutora Fabiana, um estigma muito forte das pessoas que não conhecem sobre a fibromialgia. Sim. Né? E aí, como não é nada aparente que você vê, a pessoa não está com roncha, a pessoa não está com o braço engessado, Eu não tá com comentei corte. justamente isso, que aparentemente a pessoa que tem a fibromialgia, que tem esse conjunto de situações, que não é um único diagnóstico, Isso. mas que ela aparentemente está tudo bem, mas por dentro ninguém sabe o que é que ela está passando. Exato. Inclusive tem reflexo disso no trabalho, a falta de Isso, compreensão, as isso. próprias políticas públicas voltadas para esse contexto, né, dos fibromialgicos, Sim. tem dificuldade, porque, assim, ela parece ser tão normal. Olha a Paulinha, por exemplo, né, que ela tem a fibromialgia. Eu não sei se existe essa Solange questão também. do nível, existe nível para isso, Paulinha? Na verdade, eu Graus, tenho... não sei como é que se chama. Não tem graus. A gente tem momentos de Momentos, crise. isso. Né? A gente tem momentos em que a gente não está São com a mais crise elevados. tão ativa, isso. Em que a gente está conseguindo ali no dia a dia lidar com as nossas atividades cotidianas. Como tem dia que você realmente tem dificuldades de sair da cama. Né? Você levantar e você botar o pé no chão dói. Né? Você escovar os dentes, esse movimento dói. E aí você já acorda com dor de cabeça. Parece que seu sono Você já não começa dormiu seu a noite toda. dia um tanto Complicado, difícil, né? Muito complicado. E quem está de fora, que visualmente não está enxergando aquilo em você, não acredita. Então, no ambiente laboral é difícil também de você lidar. A gente carrega também esse peso. E, inclusive, a gente vai dar um spoiler, vou dar um spoilerzinho aqui para vocês. Semana que vem, não, que é carnaval. No outro, a gente vai trazer justamente essa relato, questão de relato de acesso às políticas públicas para o fibromialgico. Tá? A gente tem leis estabelecidas no nosso país, a gente tem lei estabelecida no nosso estado, que pode ser que não estejam sendo cumpridas. E aí a gente vai trazer esse tema para a gente arengar um pouquinho aqui juntas. Faz parte, Né? A gente buscar nossos direitos faz parte também do Oxumulé. Agora, Nádia, a gente tem que dar uma pausazinha para poder Sim, era isso que eu ia passar nas comentar, lives, porque no WhatsApp aqui já tem mensagem, tá? Boa. Só reforçando, gente, que esse número passado aqui é exclusivo do programa Oxumulé. Não é o WhatsApp da Rádio Calheiro. Isso, é só para tá? falar com as meninas. É só para falar conosco durante o sábado, tá joia?
Deixa eu ler aqui, tem duas mensagens. Vamos ver aí quem tá pelo WhatsApp, depois eu passo. Pronto, tem o nosso querido Mário, né, da Colab. Ele diz: prezadas radialistas, bom dia. Estou ouvindo a doutora Fabiana e demais profissionais da rádio falando de um tema muito complexo. Na minha humilde opinião, entendo que tudo isso passa pelo hábito alimentar. Imagine vocês que as pessoas que querem comer tudo que tem pela frente e esquece que o organismo não permite agressões e que o leva a procurar o médico, se queixando de diversas dores, o que culminaram minha série, deixa eu ver aqui, médico, deixando de diversas dores, culminando a minha série de exames, consequentemente ingerir uma grande quantidade de remédio, um quadro que não evolui para as doenças psicossomáticas, que exige acompanhamentos de psiquiatras ou psicólogos ou terapeutas e outros profissionais. Né? Realmente, o que o Mário falou, a gente tem que ter atenção a esses alimentos que também podem estar adoecendo o nosso corpo, a ingestão de alguns alimentos, né, que, como somos seres únicos, o que serve para mim não serve para você, exemplo de leite, né? Isso, doutor, pode causar algumas reações e seu corpo está gritando aí. E a questão da compulsão alimentar também, que na verdade aí já é como um sintoma, né? Não é causa. Já é um sinal, exatamente. É uma mensagem aí que precisa ser entendida, né? Isso. Tem mais alguém nos Tem sim, tem o Eduardo Justino, que ele diz: o programa é muito bom e eu escuto todos os sábados. E agora que pegou o número, vai ficar mais fácil. Muito bem. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo nosso Facebook, Nádia. JP Filho está aqui dando bom dia. Deus nos abençoe poderosamente a todos e a todas. Parabéns à doutora. Minha pergunta é, vamos deixar, vou ler e a gente vai responder depois que eu ler todos os comentários, porque tem um monte. A gente pode evitar doença? Olha que pergunta massa, gostei, viu, JP? Aí ele disse aqui, do trio Parada Dura, está faltando a minha amiga Solange Lima, que está hoje se cuidando. Ela abandonou eu e Nádia aqui no estúdio hoje. Mas aí ela está ficando bonita, ela está cuidando aí da saúde dela. Deixa eu ver aqui, ele ainda disse aqui pra gente, Sandra Oliveira tá dando bom dia, meninas. Beijo, Sandrinha. E JP ainda disse, não se pode juntar emoções, porque dá conflito na nossa mente. Olha aí, ó, quando a gente junta, acumula muita coisa, realmente é um resultado que não dá certo. Bom dia pro meu mano buchudinho Ronaldo França, tá nos escutando novamente aqui. E aqui no Instagram tem um monte de gente, viu, Nádia? Vamos ver se eu vou dar conta aqui desse negócio hoje. Corre aí. Genilda Barbosa tá acompanhando desde o iniciozinho da live. Paulino Roger, nosso querido S2. Eunice Medeiros. Adriana Oliveira. Maurício M também tá aqui acompanhando. S2, né? O primeiro programa do ano que ele está acompanhando, viu? Tá anotado, viu? Percebi. Eu não mandei a cobrança ao vivo, não, porque eu vou cobrar mas depois. Você sabe, né? Que hoje mulher tem que cobrar ao vivo, né? Ah, mas eu gosto de cobrar pessoalmente algumas coisas, porque aí eu já boto os juros. Boto uma tapioca aí de juros e a gente resolve o problema. Tá? Eu posso ser indenizada por uma tapioca. A Adriana Oliveira tá dando bom dia pra gente aqui. Nossa querida Anunciada Moraes tá acompanhando a gente. Lá de Água Preta, ela comentou recentemente do museu. É o museu, né? É o museu, né? É o museu. Pronto, a usina de artes. Isso, da usina de artes. Tá vendo aí? Tô devendo, né? Vamos lá. Joaninha também tá aqui acompanhando. Joaninha, aproveitar para desejar os parabéns, né? Foi ontem o aniversário dela, mas reforço os parabéns, muitos anos de vida para você e sucesso sempre. Um beijo. Muita saúde, muita luz. Nossa querida Genilda Barbosa tá dando bom dia aqui também. Deixa eu descer, menino, peraí. Que quando esse teclado se abre, ele me atrapalha. Patrícia Souza, beleza, também tá aqui acompanhando. Amélia Dias. Camila MIJPCA. Minha gente, eu acho que a gente precisa repensar esses perfis de Instagram da gente, porque começa ficando difícil o negócio. Moniquinha disse aqui, bom dia meninas, um feliz e lindo dia a todas. Moniquinha que sempre acompanha a live da gente. Nossa fiel escudeira. É. Dijan, professor, também está aqui acompanhando. Nádia. Joaninha dando bom dia. Amélia Dias está dizendo aqui, Deus nos abençoe. Dijan dando bom dia. Fabi, mulher maravilhosa. Olha aí. Deixa eu ver quem mais. Amélia Dias deu bom dia. Osana Lima também está aqui acompanhando a live.
S2 caiu e voltou. Volte mesmo, viu? Não faça Não isso fuja, não. Não fuja, não. Aí ele disse aqui pra gente. Mais um sábado maravilhoso com a alegria e descontração das meninas lindas do Oxe Mulher. Você tá querendo disfarçar porque tava abandonando a gente. Tô ligada em você. Cobra tapioca, Paula, Quero a reforce. tapioca para ser indenizada. Sem tapioca não tem indenização. Moniquinha tá dando aqui bom dia. Feliz e abençoado sábado para todos nós. Carolina Polinário também tá acompanhando. Letícia Olha Medeiros. a família Polinária, né? É. Cicinha Medeiros está lá na frente junto com a Alicinha acompanhando a gente aqui também no programa A hoje. vizinha, a Paula Segunda. Meu cloninho. É. Josilene também está acompanhando a gente aqui. Paulino Roger disse aqui, ter fé em Deus, pensar positivo, conhecer os sinais que seu corpo te dá e acreditar em si mesmo. Muito bem, viu? S2 falou bonito hoje. Arrasou. Creio que são coisas essenciais para termos uma vida mais leve. Eu acho que o equilíbrio está acima de tudo, né? A gente tem que entender nosso problema, Sem mas dúvida. também a gente tem que aí fazer um balanço do que a gente pode fazer, quais as O que é que tá orientações, fazendo né? bem, às vezes é um pouco de falta de atenção com a gente mesmo, né? É porque a gente cuida de todo mundo, Paula, e dificilmente a gente se olha no espelho e diz assim, hoje amanheci para olhar para você. Dificilmente a gente faz isso, né? Faz isso quando acordar, mesmo Hoje- que esteja hoje eu lá com as tentei. olheirinhas. o Hoje eu olhinho tentei, fundo. hoje eu tentei pelo menos olhar e dizer, nossa, hoje eu tô tão bonita. Tá linda. Mas tem que ser A assim. gente olha assim, olha, meu olho é grande, mas é lindo. Ó, como ele chama atenção. Temos que criar mantras assim, positivos. Ai, gente, Criado. eu senti alguma coisa. Eu não dormi bem, eu talvez tenha dormido só 2 horas de sono, mas eu tô linda, olha. Exatamente, porque eu já me senti assim. Tá vendo? Eu sei, eu falei pra você mesmo. Somos Nossa. muito mais do que aparência, né? Isso. Então, O bem-estar tem que vir de dentro da gente. né? Exatamente. Nosso querido Carlos Paulino também está aqui acompanhando, dando bom dia. Joaninha está agradecendo, obrigada, gatona. M.I. Marinho também está aqui acompanhando. Deixa eu ver o que mais. E Camila está dando bom dia, meninas. Eu acho que por enquanto é só. Dei conta. Deu conta. Agora responder a pergunta do JP, né? Isso, a gente Se pode podemos- evitar doenças. Gente, que pergunta. Isso é uma pergunta difícil, complexa, mas que a gente pode ter um equilíbrio, né, doutora? A gente pode ter qualidade de vida, Isso. tá? A gente não tem como evitar doenças, mas a gente pode ter qualidade de vida e transmutar, né? Transmutar quer dizer o quê? A gente pode mudar o ponto de vista, a percepção de algo que te prejudicou, que você se sentiu prejudicado, que te afetou de alguma forma. Você pode mudar o olhar sobre aquilo e aí então tudo vai ficar diferente. Então a gente pode ter qualidade de vida e mudança de olhar, né? Mudar a sua percepção sobre as coisas, sobre a vida no geral. Aí você vai ter qualidade de vida e pode evitar bastante doenças. Eu costumo dizer, doutora Fabiana e Nádia, que a gente, de certa forma, quando a gente olha pra gente mesmo, às vezes, a depender da situação emocional da gente, né, pessoas que têm um quadro de depressão, por exemplo, elas costumam ver a sua situação como a pior situação do mundo. Né? E aí, o que é interessante a gente fazer? Olha pro lado, tenta ajudar alguém, tenta conversar com outras pessoas que têm o mesmo problema, que estão na mesma situação que você. E você vai entendendo que às vezes o problema da gente é pequenininho, que tem coisas maiores. Não para negligenciar o seu, mas para você começar a entender que talvez você ajudando outra pessoa, você, consequentemente, você ajuda o seu também. Sim, você precisa se sentir útil, Parte do mundo. né? Parte do mundo. E se hoje você não está bem, não é que é uma situação, né? É um Isso. momento que você não está se sentindo bem, mesmo que seja Não é uma condição permanente. exatamente, não é uma condição permanente. Você pode não estar bem hoje ou durante algum tempo, mas não foi sempre assim, né? Da mesma forma que tudo começou, também pode mudar. Você tem que procurar algo que te dê prazer, você fazer o que você gosta, o que te traz alegria. Precisa mudar a chave, né? Não ficar preso só no que você está vendo como negativo, como
ficar na tristeza, no fundo do poço, né? Como falamos aqui anteriormente, você precisa sentir o sentimento, né? Identifica aí, ó, sai dali. Não é para você ficar morando ali, né? A gente pode ficar morando na alegria, porque se você está alegre, feliz, contente, está tudo bem. Aquilo não vai afetar em sua saúde Os hormônios, física, na mental, verdade, vão ajudar na recuperação, né? Sem dúvida. Então, não é para você ficar morando no sentimento que tá deixando você lá embaixo. Você tem que sair daí. Tem que procurar, pedir ajuda, procurar algo que traga a sua alegria de volta, que você sinta prazer em fazer, né? Porque a vida, a gente precisa sentir alegria. Tem os desafios, tem os problemas? Tem. Mas isso enriquece, olha como a gente cresce. Amadurece. E isso a gente encontra em algumas situações que a gente tenta sempre, digamos, nos espelhar, né? A gente está sempre buscando nos espelhar em alguém ou em alguma situação. Por exemplo, a gente diz assim, fulano tem uma vida assim considerada tão difícil, mas está sempre sorridente. Mas está sempre para frente, mas está sempre conseguindo passar por isso, ou seja... Mas, voltando um pouquinho para essa pessoa, ela tá sentindo muitas coisas. Tem uma Mas a que fala, visão, né, A visão dela, a visão dela de mundo, de objetivo, disso não. de fé, De fé, eu vou dizer, não, eu tô passando por isso, mas não quer dizer que eu tenho que morar morar, lá no poço. Eu nessa tenho que situação. morar na parte triste, né? Que a gente chama a parte escura da vida, né? você não precisa viver na sombra, Isso. né? Você passa por ela, passa. Então, sai dali e vai caminhar, porque a vida não é estática. Você vai ter altos e baixos, Você tem que aprender a lidar com isso daí, né? E também, isso nos fortalece. Pensa no onde você está hoje, né? E aonde você quer chegar. Traça um objetivo onde você quer chegar. Isso também estimula você sair da onde você está. Se eu não me sinto, eu não tenho energia, eu não tenho vontade para nada, isso acontece muito. A gente ouve muito, né? Então você para, respira, né? Porque isso também ajuda a oxigenar o cérebro. E aí então, você, tô melhor. E aí você vai, com certeza, vai aparecer uma informação para você, aonde você vai, como você vai fazer, alguma coisa vai ligar. Então tá, hoje eu vou fazer assim, vou fazer diferente. Você não pode se entregar, se apegar e ficar ali apegada no problema, aquele desespero e ir se afundando cada vez mais. Até porque isso faz com que, doutora, a visão de oportunidades ali você está deixando de lado, né? Porque você está tão no seu núcleo ali que você não está dando brecha para que outras coisas venham até você, né? Isso. Exatamente, né? Você se fecha realmente, né? Você se fecha, você se blinda e fica agarrada ali. É tão difícil a gente falar sobre o sentimento das outras pessoas, né? Como cada um sente, porque cada um vai sentir de uma forma. Mesmo que a gente entenda o que é ansiedade, pânico, medo, estresse, mas o sentir é individual, cada um vai sentir de uma forma, né? A gente não pode generalizar, mas a única forma é você traçar o objetivo e querer realmente sair daquela situação. Sempre que vamos iniciar um tratamento, a gente pergunta, você está realmente disposto a largar o que te adoeceu? Você está realmente disposto a deixar tudo isso? Né? Porque às vezes tem ganhos secundários, as pessoas precisam mostrar que tem uma carência, né? Uma debilidade, uma doença, para chamar a atenção de outras pessoas. Existem esses ganhos secundários também. Né? Então, às vezes as pessoas preferem ficar ali porque assim elas têm atenção, têm um pouco mais de carinho de outras pessoas. Mas você tem que observar se isso realmente está fazendo bem para você ou não. Essa carência, essa dependência, codependência emocional, já é um grande sinal de que algo não está legal. Né? Você tem que querer sair daí. Esse é o primeiro passo, querer sair. Eita, e a gente vai chegando na reta final. Né? Exato. Na verdade, a gente já passou 5 minutos 5 da hora. minutinhos. Deixa eu só dar o Mas- último. A fala aqui, né, da nossa querida Wanda de França, que está aqui pelo WhatsApp, dizendo: bom dia, lindas.
Wanda de França, um beijo pra você. Isso, lá de Pirapama. É. Ouvinte fiel de Solange Lima no show da manhã e do Calheta Retrô aqui com Paulinho Almeida de noite, viu? Ela adora Ela o não Calheta perde, Retrô. né? Perde não. Nem ela, nem Nil lá da 55 da Coab. Tem um monte de gente que fica aqui antenada, que às vezes não participa aqui ao vivo com a gente, mas que acompanha o Oxe Mulher de pertinho todas as semanas, Nádia. Que E maravilha. antes da gente finalizar, deixa eu ver aqui quem mais entrou na live. Mimarinho também tá aqui acompanhando. Edu tá dando bom dia aqui pra gente. E Paulino Roger respondeu aqui, ó. Creio que já estou devendo umas 10 tapiocas ou mais. Pode multiplicar e dividir em vários sábados, não tem problema Não tem nenhum. problema, é até melhor que seja assim, né, Paulinho? Eu prometo que eu trago café, tá bom? Não se preocupem que essa dívida será brevemente quitada. Edu disse aqui, esqueceu de falar que também estou assistindo. Esqueci não, acabei de falar. E Moniquinha Apolinário tá aqui dizendo isso, meninas. Família Apolinário. Maria Carolina é minha linda filhada e irmã, prestigiando vocês neste programa lindo e maravilhoso. Sucesso Oba, sempre. que venha mais, que a família cresça, Bora, porque somos Apolinário. todos família, Isso né? mesmo. A família Oxe Mulher. Marilene Melo também tá aqui acompanhando a gente. Jane Miranda. E Edu tá dizendo aqui, eu entrei desde o começo e eu não li não, foi Edu, me perdoe, minha gente. Um beijo a Jane Miranda, ela que indicou essa pessoa maravilhosa aqui. E que indique mais, porque o Oxe Mulher Eu ainda precisa, tinha viu? tanta coisa pra perguntar a ela, mas essa hora ela é covarde comigo. É, mas como sempre, Paulinha, a Dá gente tempo, deixa ao vivo, a intimação ao vivo, porque ela não pode correr, né, gente? Ao vivo é ao Não, vivo, né? Não, vai vir mais. Isso aqui dá uma garantia pro Oxe Mulher perfeita, um momento perfeito, o chamamento público. Maria Fafá também está acompanhando a gente aqui. Nádia Jane Miranda disse aqui, é muito importante, confortante, perceber a mudança nas emoções depois de uma sessão de reiki. Eu queria entrar justamente nessas coisas e não deu tempo. Não deu Reiki, tempo. acupuntura, Paulinha, ventosoterapia, menina, muita coisa. Deixe de agonia. O chamamento público aqui é que eu disse que eu vou fazer intimação ao vivo, porque ela pode voltar aqui trazendo Bora outros falar temas. só dessas coisas. Exato, porque a gente também precisa começar um ano novo, Ai, com adoro. vida nova e com a perspectiva de uma vida mais leve. A gente tem que pensar nisso no nosso bem-estar, Paulinha. Todos os dias se olhar no espelho, Isso. voltar para si e dizer assim, eu cuido tanto do marido, do filho, de todo mundo, do trabalho. Esse horáriozinho é o meu. Mas tem Não abro que mão. ter uma exclusividade É. sua, A sexta-feira pessoal. eu já determinei. É o meu dia da minha acupuntura, da minha ventosa Da terapia. beleza. E aí é o dia da terapia com a doutora Cátia também. Eu botei a sexta-feira pra mim. Ótimo, muito bem. Autoestima, a gente tem que É estar, isso olha, aí. bem. Deixa eu ver. Adquirir hábitos que nos dê prazer, alegria, isso é fundamental para ter uma qualidade de vida e se Aciona sentir um bom amada, gatilho, né? Sem doutora? dúvida Isso. nenhuma, sem dúvida. Marinho 2K também tá aqui acompanhando. E Maria Fafá disse aqui, bom dia, meninas lindas. Melhor massoterapeuta das galáxias, nossa Fabi. Minha gente, olha aí, Tudo ó. isso, né? Nossa. Ó, Deus Ô, abençoe Paulinha, vocês. Ô, Paulinha, a gente só pode dizer se é boa se a gente for lá fazer o Tem que teste, né? testar, eu não sei das coisas não. Eu não sei não. Eu não sei nem o que é nada. massoterapia. Ah, Não sei os efeitos que fazem, se faz bem, se faz mal, se é gostoso, se não é, se relaxa, se não relaxa, se eu durmo durante a massoterapia, não sei. E aproveitando o ensejo, Paulinha, é a oportunidade, doutora, quem estiver precisando, por exemplo, né, da Onde massoterapia, que onde é acha? que ele acha? Onde Bom, que acha ela com é. tudo, né? Porque Com ela tudo, é todo o trabalho. pacote completo. sim, realmente, são muitas técnicas, né, muitas ferramentas que ajudam a chegar na caixinha preta, né? Então, às vezes as pessoas não sabem o que estão sentindo e preferem uma massagem. Então, conversa-se com a pessoa e devagarinho a gente vai desatando os nós. Só rapidinho, doutora. Né? Então, eu chegando Ah, sim. lá, dizendo assim, doutora, eu vim aqui através do programa Oxe Mulher, lhe conheci e tal. Como é que eu faço? Aí a senhora vai me atender, vai fazer um checklist das minhas demandas para ver o que é mais indicado, mais ou menos. Tem uma resma de A4 lá pra mim. Não, a gente. A gente conversa, a gente faz uma pequena anamnese e você vai falar pra mim o que você tá sentindo, né? O que você está sentindo. Eita, então vai ser uma resma mesmo. Mas aí a gente, né? A gente escolhe
Se fosse para você se livrar de alguma coisa, qual era a primeira prioridade? Prioritariamente. Né? Qual a primeira coisa que você gostaria de se livrar? Então é por aí que a gente começa. Ótimo. Né? Ótimo. Eu atendo a domicílio, né? Só entrar em contato comigo no direct no Instagram, no meu WhatsApp. Qual é o seu WhatsApp? É 997518803. Pode né? deixar depois lá no final da live, viu? Porque Tá bom? quem quiser já me acha. E também tem a Patrícia Souza, né, lá em Ceada. É a minha companheirona, minha parceira. Quando precisa também, eu atendo lá no espaço dela. Que Coisa maravilha. boa, eu acho que no carnaval pode ser uma boa pedida, né? Quem não vai pular carnaval, a gente dá uma parada ali, né? Vou passar a semana por lá e tal. Você pode ir, Paulinha. Já vai, faz uma massagem e vai pra praia. Menino, depois Já vai dar um pensasse mergulho, fechou com dar um chave de mergulho. ouro. Porque é ali na praia. Massagem e sal. Exato. Perfeito. Gostei, Nádia, da ideia. Hoje tem Feirinha do Vale da Lua, Isso. lá em Nazaré. Hoje eu também tô por lá. Tô dando uma Olha, passadinha que por lá. legal. Que coisa boa. A Feirinha do Vale da Lua faz sucesso aí periodicamente. Até que Os horas nossos- funciona a programação? Hoje eu acredito que até às 21 horas, Isso. né? Começa de tardinha. Começa de tardezinha. Isso. E aí é uma boa oportunidade para vocês conhecerem nossos artesãos locais, né? Muita gente que trabalha oferecendo serviços. E aí as terapias holísticas, como a nossa querida Fabiana trouxe aqui pra gente, também estão presentes. A Feirinha do Vale da Lua é um momento ímpar pra gente ter contato com gente nossa fazendo muita coisa boa. E no melhor, né? No Parque Armando Holanda Cavalcante, Gente, que é um patrimônio maravilhoso, histórico, minha maravilhoso. gente. Vocês Lembrando- precisam E conhecer. lembrando que ainda tá em safra de manga, pode ter manga por lá, tá, gente? Com certeza. E a gente vai finalizar, Nádia, Quase já que não passou sai. quase 10 minutos. Deixa eu só Vamos mandar um embora. alô aqui para finalizar para Elônia Ribeiro. Bom Elônia, dia tá pra longe. todas. Minha querida prima Um beijo, Nádia. primo. Saudades. E aí a gente vai encerrando, dando bom dia. Muito obrigada para todo mundo que participou por nossas lives, pelo nosso WhatsApp. Quem acompanhou a gente aqui pela Rádio Calheta FM na 98,5. Um bom fim de semana para todo mundo, né, Nádia? Fica aí E esse já estamos gatilho. com saudades, porque o próximo sábado que não vem, terá não programação. Podem brincar carnaval, não se esqueçam das dicas que a gente vem dando por aqui. Muita hidratação, comida leve, vão com moderação, gente. A gente tá sedento de frevo, porque a gente tá aí há um bom tempo trancado dentro de casa sem nosso carnaval. Mas Não, vamos esse devagar, carnaval vamos em promete, paz. Tem muita coisa boa para curtir. Nossa cultura é maravilhosa, então vamos curtir com sabedoria, tá, gente? Bom carnaval para vocês. E a gente se vê no último sábado de fevereiro. Com tema sobre Ainda fibromialgia, tá? com fevereiro roxo, Isso. Maringá. Exato. Vai E ser vamos Maringá. embora. E já estaremos, né, sentindo saudade de vocês, tá, gente? Isso. Um Bom beijo fim pra de vocês. semana, gente. Saúde e brinquem com sabedoria. Não esqueçam, tá? Essa é a sua frequência, 98,5, Calheta FM. Solos que